Boa noite para todos. Hoje é quarta-feira, né? Mais um culto, né, do Espírito Santo. Hoje é dia 24/9/2025. E o tema hoje é governando suas emoções com o Espírito Santo. E eu gostaria de estar deixando, né, uma passagem para vocês de reflexão. Se encontra-se em 1 Reis 19:2. Tá. 1 Reis 19:2. E diz assim: Então Jezabel mandou o mensageiro dizer a Elias: Assim me façam os deuses o que bem quiserem, e se der certo, amanhã a esta hora não puser a tua vida como a de um deles. Então, aqui está deixando muito claro, né, como que o tema hoje é governando suas emoções com o Espírito Santo. Imagine que vocês sejam Elias e vocês recebessem essa notícia de que você seria morto por estar pregando a palavra de Deus. Então, nesse momento, passou várias emoções na mente dele. Primeiramente, passou insegurança, passou medo, passou frustração, passou vários sentimentos. Por quê? Porque aquilo dali deu um espírito para ele de covardia, porque ele deixou de acreditar por um tempo nas promessas de Deus para a vida dele. Amém? Amém. E depois, aqui no versículo 9, diz assim: E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Então, nessa passagem aqui, está dizendo que ele entrou numa caverna. A caverna, muitas das vezes, são as tuas emoções negativas que querem te atacar. Por exemplo, medo, segurança, temor, pavor. Então, quando que o Elias, ele soube da notícia que a Jezabel queria a cabeça dele, ele não confiou em Deus. Ele deixou a emoção negativa entrar, contanto que ele entrou dentro de uma caverna. Mas em contrapartida disso, Deus, vendo aquela situação toda, ele sussurrou no ouvido de Elias como um vento suave. E ele perguntou: O que fazes aqui, Elias? Por exemplo, Deus estava dando para ele um espírito, não de covardia, mas o que Deus estava querendo passar para ele é que tudo pode naquele que te fortalece. Então, por mais que as emoções estejam te agitando, te deixando meio turbulento ou te deixando meio confuso, você sempre vai ter um amigo para te aconselhar. E esse amigo é o Espírito Santo. O que eu aprendi com o Espírito Santo? O que eu aprendi com o Espírito Santo, eu estou dizendo por mim. O que eu aprendi? Antes eu estava se sentindo inseguro com relação aos planos de Deus para a minha vida. Porque eu tenho uma empresa e eu me senti inseguro e incapaz de fazer aquilo que Deus me deu o dom para me fazer. Então eu acabei ficando com medo e inseguro. E nisso me gerou outras emoções, como a ansiedade, como a frustração. Então, quando que eu comecei a entender de fato quem é o Espírito Santo e quem é Deus, eu fui começando a deixar essas emoções negativas de lado, comecei a tratar a minha ansiedade, né, e fui me acalmando e me concentrando, assim como que Elias fez. Elias, ele soube ouvir a voz suave de Deus. O que fazes aqui, Elias? E ele ficou dentro de uma caverna aprisionado, porque ele sentiu medo. E ele também provavelmente deve ter sentido ansiedade também. Então, o que a sua experiência que você começou para vencer esse medo, essa ansiedade, irmão Inácio?
primeiramente você tem que entender quem de fato é realmente Cristo na sua vida. Como que Ele pode te ajudar naquela situação que você está passando. Porque a palavra de Deus, ela sempre nos mostra aquilo que a gente tem dificuldade de entender. Verdade. E não é só entender a palavra, porque muitas das vezes você precisa de um líder espiritual para ele te dar um significado, uma orientação através do Espírito Santo sobre aquela determinada palavra que você está passando. Amém. Amém? É só isso só que eu tenho para dizer. Agradeço a minha rica oportunidade. Palmas.